Fala meu povo, fala minhas povas, como estamos? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom, né? Que maravilha. Vamos esperar que sim, não é não? Nós merecemos. Hoje nós vamos iniciar uma apresentação de cálculo, tá certo? É apenas uma noção informal de limite, tá certo? Nós vamos intuitivamente mostrar para vocês como é que funciona essa ideia de limite, tá bom? E a partir daí nós vamos construir, tá certo? As noções principais, as noções fundamentais de cálculo para você poder estudar com tranquilidade, tá bom? Vai ser um conteúdo muito bacana, muito simples, não vai requerer muita prática nem tão pouca habilidade, apenas que você tenha papel e lápis na mão, tá certo? Vamos lá? Como sempre gosto de dizer, preste atenção e acompanhe com cuidado e atenção. Intuitivamente, nós dizemos que o limite de uma função f de x, função, conceito de função importante, quando x tende a p, p é um número, é igual a l, outro número, percebeu? Que simbolicamente se escreve dessa forma, olha só. Limite para x tendendo a p de f de x é igual a l. Significa que quando x tende a p, f de x tende a l. Muito bem, mesmo que seja informal, essa definição merece um pouco mais detalhamento, tá certo? Então é o que nós vamos fazer aqui, tá certo? Vamos pegar uma função simples como essa aqui, olha. F de x é igual a x mais 1. E vamos utilizar essa tabela e intuitivamente nós vamos calcular esse limite. Limite de x mais 1 para x tendendo a 1, tá certo? No lugar do x, x vai tender a 1. Isso vai ficar claro quando a gente colocar essas ideias, essa ideia aqui na tabela, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós vamos variar x até um determinado valor, um outro lado da tabela até um outro determinado valor, de forma que x se aproxime de quanto? De 1. Você percebe aqui, através desses valores, que x está se aproximando de 1, tá certo? Então, vamos identificar aqui. Muito bem. Do outro lado dessa tabela, você vê que está se aproximando de 1 também, de meio até 0,99999. Então, também é 1. Até aí tudo bem, né? Ficou claro identificar isso. Tranquilo? Tá? Observe aqui do lado a função que nós temos, tá certo? E observe o seguinte, olha só, observe o seguinte. Vamos colocar um pouquinho para cá. Muito bem. Então, esse aqui é o gráfico da função f de x mais 1. Perceba que nós estamos aproximando o x para 1 do lado esquerdo e do lado direito x para 1. Para que valor vai tender f de x? Essa é que é a ideia. Então vamos verificar aqui na tabela como vamos proceder. Vamos escrever o valor da variável mais 1, teclando Enter, olha, é 3. Percebeu? Vamos estender a fórmula para as outras linhas e vamos verificar aqui, olha só, 2,5, 2.1, 2,0001 até chegar, olha só que interessante, olha como vai tendendo para que valor? Vai tendendo para o valor 2. Percebeu? Vai tendendo para o valor 2. Isso significa que você está se aproximando de 2 até 1, tá certo? Olha lá, de 2 até 1 pela direita, olha o que acontece. A função está se aproximando de 2. Bom, e pelo lado esquerdo, de meio até 0,999, tendendo a 1, mas não sendo 1. Olha aqui, é esse caso, tá certo? Vamos ver que valor nós vamos obter. Mesma coisa. Colocando a variável, somando mais 1, 1,5. Percebeu? Agora nós vamos fazer com que se aproxime de 1, não sendo 1, tá certo? Então vamos lá. 1.9999 e vai embora. Percebeu? Vai se aproximando de quem? De 2. Então isso é muito importante. Olha só que interessante, olha só que bacana. Como é que você pode intuir? Aproximando-se de 1, aproximando de 1.
tanto pela direita quanto pela esquerda, a função tende a que valor? Ao valor 2. Percebeu? Olha só, vai tendendo ao valor 2. Então isso é o que nós chamamos de limite. Simplesmente assim, dada uma função, tá certo? Se você fizer ela tender, se a variável dela tender para um número, o seu valor final vai tender para outro, tá certo? Nesse caso, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função tendendo-se a 1, olha aqui, certo? F de x vai tender a 2, certo? Simples assim. Então, de modo geral, olha só, para o caso de você querer esclarecer de um modo geral, olha só, quando x tende a p, f de x tende a limite de f de x para x tendendo a p é igual a L, olha só, fx vai tender ao número p, f de x vai tender ao número L, tá certo? Melhor esclarecendo, se você colocar em termos de função, quando x tende a p, f de x tende a f de p, é o valor da função no ponto P, tá certo? Olha só, então, limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p, a função nesse ponto, no ponto P, aproximando-os pela esquerda ou pela direita do número P, a função f de x se aproxima de f de p, subindo ou descendo. Olha só que interessante. Percebeu? X f de x, x f de x, p f de p. Percebeu? Uma função genérica, por exemplo, um polinômio, uma reta, por exemplo, ela vai se aproximar exatamente dessa quantidade. P se aproxima de f de p. Percebeu? Tranquilo? Olha só, igualzinho que está aqui no gráfico. Quando você tem um gráfico como este, uma função de primeiro grau, ou mesmo uma função de segundo grau, esse valor 1 aqui, olha, quando se tende a 1, aproximando-se de 1, o seu valor correspondente, tá certo? A sua função vai tender a 2, tá bom? Isso é muito interessante. Esse é o conceito intuitivo de limite. Formalmente, matematicamente, o conceito e as ideias são um pouco mais rebuscadas, tá certo? Tem o conceito de epsilon e deltas que a gente pode ver posteriormente, mas a ideia principal, a ideia intuitiva que você tem que ter em mente é isso. A função nada mais é do que o que? Olha só, o seguinte, dizer que o limite de fx quando x tende a p é igual a L. Simbolicamente se escreve dessa forma, olha. X tende a p, f de x tende a L. Bacana? Bacaninha? Simples assim? Tá certo? Se você tiver alguma dificuldade, se você tiver alguma coisinha que você queira esclarecer, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Beleza? Legal. Se você tiver um tempinho, dá uma passadinha no meu blog, que tem sempre alguma coisa bacaninha para você estudar, tá bom? Beleza? Obrigado e nos vemos numa próxima ocasião.